Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marco e eu vim fazer aqui alguns comentários, algumas considerações sobre uma possível anulação do concurso público do Corpo de Bombeiros para o cargo de soldado. Ao longo do dia, os meus alunos têm me perguntado: professor, você acha que vai ter anulação ou não nesse concurso? Bom, eu vou tentar fazer aqui uma análise baseada em dados técnicos, sem envolvimento emocional ou apaixonado com o que tem ocorrido aí, porque muitas informações desencontradas têm sido vinculadas, ok? E digo para vocês, nem a banca, nenhum órgão se manifestaram até o momento. Então, nada do que foi dito aí passa de especulações. Bom, o Correio Web hoje divulgou a seguinte notícia: bombeiros têm 70% das questões iguais a provas já aplicadas. Pessoal, cá entre nós, né? 70% das questões iguais. Então eram 3 questões que possivelmente haviam sido aplicadas anteriormente. É uma pena que uma notícia seja vinculada dessa forma, porque perde totalmente a credibilidade. Eu não sei que baseado em quais dados o Correio noticiou isso, né? 70% das questões iguais. Bom, seguindo adiante aqui, um aluno fez um questionamento: professor, como eu posso fundamentar o meu pedido de cancelamento no artigo 18 da Lei 4949, que fala sobre os concursos públicos? Bom, pessoal, o artigo 18 não tem como você encontrar nenhum amparo legal nele para fundamentar teu recurso, porque ele fala o seguinte: a inscrição em concurso público pressupõe a aceitação incondicional de todos os termos e condições do respectivo edital normativo. Então, o que tem sido discutido aí é a respeito de questões que já foram cobradas anteriormente. Não tem nada a ver com o teor do artigo. Tá? Mas se você der uma olhadinha lá no início da Lei 4949, no artigo 6º, fala o seguinte: olha, estabelecer critérios de diferenciação entre candidatos. Algumas pessoas têm usado esse argumento, né, que foi feito aí um critério de diferenciação, porque quem teve acesso a essas questões anteriormente, bom, esclareço para vocês, quem teve acesso porque estudou essas questões anteriormente. Elas não tiveram acesso às questões que iriam cair neste concurso, elas não tiveram acesso a provas que foram aplicadas neste final de semana. Então, não há aplicação também do artigo 6º, inciso 1º. O inciso 2 falava o seguinte: restringir, dificultar ou impedir a moralidade, a isonomia, a publicidade ou a competitividade. Em momento algum, a competitividade foi restringida nesse certame, ok? O artigo 4º falava que violar ou permitir a violação do sigilo das provas. O sigilo das provas, até onde eu sei, não foi violado. O fato de ter uma questão que já foi cobrada, uma questão muito parecida com a questão cobrada anteriormente, não viola o sigilo das provas. E por fim, o inciso 5 falava que beneficiar o candidato ou terceiro com informação privilegiada. Quem foi que teve essa informação privilegiada de que essa questão iria cair na prova? Ninguém. Então não há que se falar em informação privilegiada sobre o conteúdo de questões. Bom, pessoal, analisando alguns casos que já aconteceram aí, e aí, será que é possível ou não a anulação da prova dessas questões? Bom, em 2015, a Universidade Federal do Pará cancelou um concurso público que ela havia realizado por este motivo, porque haviam questões que já foram cobradas anteriormente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem se posicionado no seguinte sentido: de que quando é um número pequeno de questões, apenas anula-se aquelas questões. Quando é um número grande, seja um número grande de questões repetidas, tem optado pela anulação do certame. Agora, veja que diferente do que aconteceu na Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul teve questões que já haviam sido cobradas em concursos anteriores e ela não cancelou o concurso público em virtude disso. E ela ainda falou que as questões são de domínio público, que não havia nenhum registro dos direitos autorais delas. Já o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2014, ele disse o seguinte: em um julgamento de uma ação, falava que se o concurso foi feito com lisura, guardando-se o sigilo necessário sobre o conteúdo da prova, não há, a princípio,
como concluir que a existência de questões já utilizadas em outra prova possa significar a ocorrência de fraude. Então, percebam que se o concurso foi feito com lisura, como é o caso do concurso da EDECAM, guardando-se o sigilo necessário sobre o conteúdo da prova, não há, a princípio, como concluir que a existência de questões já utilizadas em outra prova possa significar a ocorrência de fraude. É exatamente o que está se aplicando nesse caso aí da EDECAM. Em 2011, o Tribunal de Justiça do DF anulou um concurso público para juiz de direito do próprio órgão, porque é o seguinte, das 20 questões de direito penal e processo penal, 19 já tinham sido aplicadas no concurso público também para juiz do TJDF em 2007. Tá? Então, vejam, 20 questões, 19 foram aplicadas em concurso anterior. Então, aí é um pouquinho diferenciada a situação, né? Vejam que o informativo 357 e o 382, informativo 357 e o 382, respectivamente da segunda e sexta turma do STJ, asseverou o seguinte: só, excepcionalmente, em caso de flagrante ilegalidade e quando dissociada das regras do edital, o judiciário tem anulado questão objetiva de prova de concurso público. Esse é o entendimento do STJ. Agora, pessoal, fazer uma consideração aqui. Bater em bêbado é muito fácil. Por quê? A Banca IDECAM, não estou advogando para a Banca IDECAM não, mas olha só, a Banca IDECAM pisou na bola nos finais de semana passados aí, anteriores, né? Em relação ao concurso Corpo de Bombeiros. Então, qualquer vacilo que ela desse agora ia gerar esse estardalhaço. E desde quando eu me entendo por gente, todo concurso público é assim. Tem alguns candidatos que eles vão querer anulação do concurso, outros querem anulação das questões, e outros querem que permaneça como está. E não está sendo diferente nesse concurso. Não é a primeira vez que isso está acontecendo e nem será a última. E por que eu falei que bater em bêbado é fácil? Porque a mesma coisa aconteceu no concurso do CESP para a Secretaria de Educação. E alguém falou alguma coisa? Alguém se manifestou? Alguém pediu anulação do concurso? Não. Olha só, o concurso do CESP cobrou uma questão que falava o seguinte: um servidor público estável do DF somente perderá o cargo em decorrência de sentença judicial transitada em julgado. Essa questão caiu no período da manhã. Quando foi no período da tarde, caiu a seguinte questão: o servidor público somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ora, trocou um servidor por o servidor. Um está falando que ele é estável e o outro não citou isso. Então, assim, questão 95% da questão está idêntica, ok? E ninguém falou, olha, alguém foi beneficiado em virtude disso. Então, o que ocorre é um exagero, né, por parte de algumas pessoas ao falar que o concurso tem que ser cancelado em virtude de uma questão ou outra já ter sido cobrada. Quem, por exemplo, foi nas minhas aulas para a Secretaria de Educação, eu elaborei uma questão, veja, eu elaborei uma questão, e nessa questão que eu elaborei, eu falei, olha, poderia cair exatamente uma questão assim no CESP, seria uma questão muito boa. Bom, essa questão caiu no concurso. E os meus alunos falaram, professor, eu abri um sorriso quando eu vi a questão, caiu exatamente da forma que você elaborou a sua. Isso quer dizer que os meus alunos foram privilegiados com essa informação? Não. É porque todo professor bom, o que ele faz? Ele procura direcionar os seus alunos para os assuntos mais prováveis de serem cobrados em prova, né? A gente tenta fazer o quê? Com que o aluno estude aquele conteúdo mais provável de ser cobrado. Eu, por exemplo, no final das minhas aulas, eu separo algumas questões e resolvo com os alunos e falo, pessoal, olha, essas questões já foram cobradas, e existe uma grande possibilidade de que elas sejam cobradas novamente. Isso não quer dizer que este aluno teve acesso à informação privilegiada. Significa que ele estudou e se dedicou para o concurso público. Então, para você que foi bem na prova, começa aí a treinar com o TAF. Professor, é possível que seja anulado este concurso? Sim, é possível, mas eu acho que é uma probabilidade muito pequena. Eu acho que talvez o que possa ocorrer neste caso é a anulação dessas questões tão somente. Um grande abraço para você, espero ter tirado alguma das suas dúvidas. E comenta aqui nesse vídeo o que você achou. Você acha que esse concurso
deve ser anulado ou não? Você acha que deve ser anulado apenas as questões? Dê sua opinião. Um grande abraço.